Estamos de volta e, como você já sabe, neste bloco trazendo entrevista e mais informações para você. E eu estou com ela, a Ale Kribali. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Um prazer estar aqui de novo. Estávamos com saudade. Ah, obrigada. Ale, vamos falar hoje sobre o desapego, né? Eu acho que é algo tão difícil para nós, né? Desapegar das coisas, mas que traz aí um resultado excelente na parte da organização, né? É verdade, Camila. Eu costumo falar que, às vezes, a bagunça, ela se forma justamente por conta das tralhas que a gente acumula. E tralha é tudo aquilo que você tem em casa e você não usa, né? São coisas pequenas, às vezes. Às vezes, numa gaveta que você tem, você vai acumulando coisas, não sabe o que tem lá. E aí, muitas vezes, tem uns apegos, né? Apegos por aquilo, apegos, às vezes, emocionais, que a gente também vai levar em conta. Mas outras vezes não, outras vezes são tralhas mesmo que se juntam e essas tralhas, Camila, elas acabam atrapalhando a organização. Toda organização, eu como personal organizer, sempre olho para isso, né? Eu começo a organização pensando no que você tem a mais na sua casa, né? O que você tem que vai interferir e que vai provocar a bagunça na sua casa. Então, essa pergunta primeiro, assim, tudo que eu tenho realmente eu uso? Isso é muito importante. E daí, você pensando nisso, você pode olhar para a sua casa com um novo olhar, né? Prestando atenção em cada ponto da casa e destralhando o que você tem a mais, tá? Então, a tralha pode ser desde uma tampa de caneta que está lá parada, pedaços de tecido que você nunca usou, um artesanato que você começou, mas não consegue terminar, né, e fica só ocupando espaço. Pode ser uma roupa que já está lá no seu armário há 6 meses e você nunca mais usou, né? Pode ser um presente que você ganhou, mas que você não se identificou. E aí, Camila, existem formas de você desapegar disso, né? Você pode, por exemplo, olhar para um presente que você não gostou, mas você vê nele uma possibilidade de dar para alguém que você conhece que vai gostar muito, né? E isso, gente, ajuda também o meio ambiente, que vai fazer aquele objeto andar, ir para frente, né? Ser reutilizado e não ficar parado. Porque não adianta você querer, Camila, fazer Osasco São Paulo caber dentro de Osasco. São Paulo não cabe dentro de Osasco. Osasco é menor que São Paulo. Apesar de ser uma cidade linda, que eu amo, eu nasci aqui. Então, mas mesmo assim, não cabe. Então, vai ser impossível. Então, adaptar-se ao espaço que você tem. Então, muitas pessoas mudam de casa, né? E vão de uma casa grande para uma casa pequena e querem levar tudo que tem. Daí é o momento de olhar. E como é que você faz isso? Você vai olhar para cada item e perguntar: há quanto tempo que eu não uso isso? Faz tempo? Eu não uso isso há 3 meses? Se você não usa há 3 meses, vamos fazer o critério da cesta. Eu costumo usar. Pega uma cesta ou uma caixa, coloca aquilo lá, coloca a data. Coloca a data e daqui 3 meses você vai lá olhar se você usou ou não. Então, às vezes, você vai ter uma pilha de roupas que durante os 3 meses você não usou. Então, daí é a hora de você desapegar mesmo. Desapegar, doar, dar de presente, reciclar, de repente reutilizar, de repente colocar um babado novo, ou mandar para a costureira para que isso seja reutilizado, tá? Isso é uma dica. Outra coisa, para objetos de cozinha, por exemplo, funciona muito. Eu preciso mesmo disso? Acaba que a gente vai, né, nessas lojinhas de R$ 9,99 e sai comprando um monte de coisa, né? Um abridor lá de coco, né? Só que a pessoa não tem costume de comprar coco, né? E fica aquilo na gaveta ocupando espaço, é verdade, né? Às vezes a gente tem aquela segunda gaveta da cozinha, eu sempre lembro dela, porque toda casa tem, né? A segunda gaveta, que é tudo misturado. Que é a tralha, é verdade. Que é a tralha. Mas olha com carinho. Por exemplo, eu já fui em casa de cliente que tinha 7 espátulas de bolo. E aí, indagando para cliente, mas você costuma fazer festa na sua casa? Não, eu nunca faço. Sempre a gente comemora num restaurante e leva o bolo lá. Então, 7 espátulas é muito. Então, vamos fazer uma triagem? Dessas 7, qual realmente você
você gosta? Alguma tem algum sentido afetivo para você? Às vezes tem, às vezes é uma que ela ganhou da avó. Então, vamos guardar duas? Acho que duas são suficientes, né? Se uma quebrar, você tem outra. Aí você sobra aquelas que você pode doar, pode dar de presente. Gente, tem um monte de organização sem fins lucrativos que precisam de ajuda, né? Que fazem bazar, por exemplo, até para ajudar a comunidade local. Então, às vezes, aquela pessoa ali daquela comunidade não tem uma espátula. E você colocando lá, doando, ela vai poder adquirir com um preço bem razoável para ela. Então, isso é importante também. Agora, uma coisa boa é, você vai na loja de R$ 9,99 ou de R$ 1,99, eu acho que nem existe mais essas lojas, mas você vai lá, tá olhando, pega uma coisa, olha para ela e pergunta, eu preciso mesmo disso? Isso é fundamental para mim? Eu consigo viver sem isso? Faça essas perguntas, parecem assim perguntas muito profundas, sentimentais, mas pense nisso, porque você vai estar poupando o seu dinheiro, às vezes você vai deixar, né, de levar uma coisa que nem vai ter utilidade e seu dinheiro você vai poder usar para outra coisa, para o que realmente importa, né? Que eu sempre falo que o meu trabalho é para isso, para você ter mais tempo e poder investir com o que realmente importa, que é a sua felicidade, as coisas que você gosta de fazer. Então, economizar é sempre bom. Outra coisa, tem espaço na minha casa para isso? Às vezes você quer levar um balde enorme, mas o seu apartamento é pequeno e não comporta um balde. Então, vamos comprar um balde que ele fecha. Hoje em dia existem, né, aqueles baldes que articula, né? E você pode fechar ele, guardar ele num cantinho, né? Então, procure essas praticidades que existem, né? E fique apenas com o que te faz bem, o que realmente, né? Na parte de closet, na parte do seu armário, isso funciona muito bem. Olhe para a peça e veja, essa peça se identifica comigo, se identifica com a Alessandra, né? Com a Alê de hoje, né? Ou é uma coisa que eu usei há muito tempo? Então, por exemplo, hoje eu organizo casas, mas há muito tempo eu trabalhei em escritórios e aí eu usava salto, né? Então, eu não preciso mais ter 10 saltos, eu tenho 2 é suficiente hoje, né? Então, vamos passar para frente esses 8, né? Então, veja se é demodê, se não combina mais com você, se a peça tá rasgada, ou às vezes a peça tá com muitas bolinhas que não dá para tirar com aquele item, né, de tirar bolinha. Então, você vai gostar de sair na rua cheio de bolinha? Não, não é legal, né? A presença, né? Como a gente se veste também conta muito, tanto no ambiente profissional, como no social também. Então, essas roupas a gente vai separando, ou naquele cesto, ou se você já tiver certeza, desapega. Desapegar, gente, faz a vida fluir, né? Desocupa espaço. Então, é muito importante isso, você olhar para suas peças. Agora, é óbvio, se você tiver uma peça que está descosturada, separa. Eu costumo usar a técnica do porta-mala. Eu levo para o meu porta-mala ou no banco do lado e deixo ali me incomodando, porque aí eu sei que eu tenho que passar na costureira. Sabe? Boa, né? Uma boa dica. Sabe, eu faço isso e já ensinei várias clientes a fazerem isso e funciona mesmo, né? Se tem um sapato para levar no sapateiro, deixa no carro ali, numa sacola, te incomodando, você vai passar. Porque no seu caminho, né? Normalmente o sapateiro está no seu bairro, a costureira está no seu bairro, né? Aí você passa em frente, deixa, pronto, aí aquilo pode voltar. Mas não tem fundamento, gente, você ter uma peça dentro do armário só ocupando espaço. Isso não combina, né, com uma vida saudável, né? E a gente está procurando cada vez mais, né, Camila, uma vida saudável, uma vida que tenha realmente sentido pra gente. Então, olhe para isso, se der para arrumar, arruma, se não der, descarta ou usa a técnica do cesto lá da caixa, que eu falei dos 3 E itens. desapega também, porque você abre espaço para coisas novas, né? Ali você, às vezes, acumula, fica com aquela energia ali parada, e você desapegando acaba tendo coisas novas, coisas mais bonitas, né? Você renova ali a energia do seu lar. E muita gente dá uma desculpa assim, não, mas essa daqui eu vou guardar, mesmo estando assim, meio cheio de bolinha, porque são as roupas de ficar em casa. Nossa, verdade. E tem gente que tem roupa de ficar em casa aos montes, sabe? Uma gaveta inteira de roupa de ficar em casa. E aí eu me pergunto, faz de conta que você é solteira, tá lá na sua casa com aquela roupa rasgada, furada, e bate na sua porta o príncipe encantado. Você vai atender ele assim? Não. Então preste atenção, gente, nas roupas de ficar em casa.
tenha o mínimo possível, porque você tem que estar preparada para atender a porta, para sair no seu quintal, né? Você não pode ficar guardando roupas que sejam velhas, que estejam estragadas só porque, é roupa de ficar em casa. Roupa de ficar em casa, 3 peças, 4 peças são suficientes, né? São aquelas mais larguinhas, mais confortáveis, que a gente gosta mesmo de usar em casa. Eu mesmo tenho e acho que isso funciona desde que você tenha limite. Para falar a verdade, Camila, tudo tem que ter limite, né? Então, não adianta você ter em casa aquele hábito de chegar e largar tudo em cima da mesa, né? E aquilo vai virando uma montanha tão grande e você não para olhar para aquilo. Então, parar para olhar é desapegar, né? É você pegar as correspondências, por exemplo, e jogar fora, né? Assim que chegam, olha para ela. É preciso guardar? Vai para uma pasta. Não é preciso? Já joga fora, já descarta, né? Põe na reciclagem. Então, faz isso, como você diz, andar, não deixar fluir, né? Não deixar a energia ficar parada, tá? E por que muitas vezes as pessoas se apegam? Às vezes as pessoas não se apegam, é óbvio. A maioria das pessoas não se apegam a tralhas, se apegam a coisas mais sentimentais. Por exemplo, aquele monte de trabalho escolar do filho quando ele estava na escola. Isso é muito comum, quase todas as casas que eu venho tem isso. Eu não digo que não é para você guardar. Realmente é importante você guardar, né? O primeiro trabalho, né? Mas escolha, gente. Eu gosto de usar uma técnica que é do espaço limitado. Então, você fala, olha, eu vou ter essa pasta. Compra uma pasta meio larga, né? E fala, é nessa pasta que eu vou guardar os trabalhos escolares. E aí você delimita ali e põe só o que cabe ali. Então, todo o resto vai para reciclagem, porque é papel normalmente, né? Vai para reciclagem. A história do seu filho vai estar ali naquela pasta, mas numa pasta e não em 10 pastas, não em 5 gavetas, entendeu? Ou caixas. Tem muita mãe que guarda caixas e mais caixas, livros que já foram usados. Procure também de um ano para outro fazer logo esse descarte, né? Fazer esse desapego logo quando acaba o ano. Isso vai usar, isso não vai. Porque assim você vai fazer a energia fluir também, não vai ficar parada. Então, e nem dá tempo de olhar tudo isso, né? Às vezes é por sentimento, né? Então, a gente gosta de relembrar, de abrir a caixa, pasta, olhar. Mas se tem 10 caixas, 20 mil gavetas, não dá nem tempo de você ver, né? Então, não faz nem sentido, né? Porque as pessoas têm, às vezes, medo de desapegar, porque pensam, um dia eu vou precisar disso. Mas, gente, o dia é o dia real, o dia que você usa agora, o momento, né? E não um dia que vai chegar, até mesmo porque a gente aqui, né, na vida, a gente não tem muita certeza, né, do amanhã. Então, a gente vive o hoje, vive o agora, né? Pensando no futuro, sim, principalmente a história, mas com cautela. Não adianta você ficar economizando tanto, sabe? Pensando assim, não, eu vou guardar tudo isso. Eu vou guardar tudo isso porque um dia eu posso precisar de uma roupa. Só que a roupa vai ficar demodê. Só que a sua vida vai mudar, né? Você, de repente, hoje mora na cidade, amanhã você pode morar no campo, uma roupa não vai servir. Então, tenham esse feeling mesmo, né, de pensar, não, eu vou ter o suficiente pro agora, pensando no futuro, sim, mas não pensando que, o mundo vai acabar e eu não vou ter dinheiro mais. Não, amanhã, se hoje você deu, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de doar, né? Eu não vou doar esse ventilador que eu não estou usando agora, porque se amanhã eu precisar, eu vou gastar de novo o dinheiro. Mas lembre-se que a vida é muito generosa com a gente, né? E que amanhã você vai ter esse dinheiro. Porque quando você doa, você dá com uma mão e recebe com outra, não é verdade? Então, o mundo faz isso, né, Camila? A gente hoje não precisa, amanhã a gente vai lá e vai ter de novo. Quantas vezes eu mudei, sabe, mudei de casa grande para casa pequena e dei armário, guarda-roupa, sofá, e a vida me trouxe tudo de volta. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo já passou por isso também, né? Então, é importante a gente desapegar do que não serve, gente, porque a nossa casa tem que ter realmente só o essencial, só o que a gente usa, porque senão fica um ambiente desagradável, e aí começa a interferir na nossa saúde também, né? Todo mundo sabe disso. Então, lembranças, né, são guardáveis? São, mas tudo com limite. Então, tem esse limite, coloque esse limite numa pasta ou numa caixa, né?
lembranças do filho quando nasceu, por exemplo, uma caixinha é suficiente, você não precisa guardar tudo. Ah, mas eu vou ter um próximo filho. Aí sim, aí se justifica você guardar, porque você sabe que vai ter, né? Mas se você não tem isso, é melhor você pensar nesse limite mesmo. Bom, Ale, muito obrigada pelas dicas, né, pelos esclarecimentos e vamos desapegar. Isso mesmo. Obrigada, Ale, pela presença. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua atenção. Eu espero você na próxima edição. Então, até lá.